Abençoe esse ótimo domingo para vocês aí. Mais uma vez um podcast Algo Novo. Tá entrando aí para trazer palavra abençoada de Deus para sua vida, palavra de bênção para esse domingo e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um aí. Vamos começar esse podcast? Maurílio, vem dar um abraço aí pro pessoal. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Gente, o Maurílio está aqui atrás das câmeras. Ele vai anotar os pedidos aí de vocês. Ele vai anotar aí qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tiver do outro podcast. Pergunta se o áudio tá bom, André. Vê se o áudio tá bom aí. Vê se tá tudo certinho, tá dando para ouvir. Então é isso. E mais uma vez, vamos começar aqui. O tema de hoje é um tema muito gostoso de se falar. É fé motivacional. Estamos aqui com o nosso convidado aqui, ó, Maurílio. Olá pessoal, bom dia a todos, a paz de Cristo para vocês que estão nos assistindo. E hoje a gente está aqui, né, para bater esse papo, né, André? Um papo gostoso, um papo que vai edificar a sua vida. Acabei de falar com o André aqui, nós temos esse privilégio de estar juntos, reunidos aqui, falando da palavra de Deus. E para mim é um motivo de muita alegria, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que precisam ouvir da palavra, que é o alimento para a vida. E que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida no dia de hoje. Já está abençoando. Bom, hoje a gente vai falar sobre fé motivacional, certo? Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Se você tiver dúvida aí, você de casa aí, que queira entrar, que queira falar qualquer coisa aí, fique à vontade. Vou pedir também para você nos auxiliar aí, a estar compartilhando aí no Face. Manda para alguém que está precisando de alguma palavra nesse domingo aí, marca aquela pessoa que, ó, entramos aí, o podcast entrou. E também quero mandar um abraço pro pessoal que trabalha lá com a gente lá, pessoal do nosso serviço, né? Um abraço aí para vocês que estão seguindo, o pessoal que tem falado com o Maurílio aí, e tem da sua empresa também, quiser mandar um abraço aí. Forte abraço a todos da Val Group, né? Tem bastante amigos lá, pessoas de alto nível que trabalham comigo, que me ajudou muito nesse decorrer. A princípio são 18 anos, né? 18 anos, aprendizado, muita luta, muito desafio, mas de grande crescimento profissional também. Isso é gostoso, né? Muito bom, né? A nossa segunda família, né? Primeira casa, depois vai ao serviço, né? Maurício, eu vou fazer algumas perguntas aqui, você fica à vontade de responder da sua forma, tá? A primeira pergunta que eu quero, eu vou ser um pouco mais objetivo, certo? Mas aí você fica à vontade, aqui não tem esse negócio não, aqui você fica à vontade, tá? A primeira coisa que eu queria perguntar para você, no seu entendimento, o que é fé motivacional? O que você entende por fé motivacional? Então, a motivação é tudo aquilo que nos leva a executar uma ação, né? Então, fé é aquilo que você acredita e que não se pode ver, não se pode enxergar, certo? Então, o que nos leva a ter essa motivação, né, de acreditar naquilo que não se pode ver, né, naquilo que é invisível aos nossos olhos, mas que é possível aos olhos de Deus. Para nós é impossível, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Mas foi que nem você falou, a nossa visão motivacional, ela tem que estar sempre em melhorar, né? Sim. A gente tem que sempre, a gente fala em conquistar algo, né? Essa fé motivacional para conquistar algo. Isso aí. Mas a gente não pode esquecer que para ter fé, a gente precisa ter relacionamento com Deus. É que eu falei para você, Deus, ele é um Deus de relacionamento. Certo? Quando Deus quis se relacionar com o povo, ele não mandou um livro, ele mandou seu filho. Então Deus não se limita a esse livro da Bíblia. Não tem como, né? Não tem como. Então Deus é um Deus de relacionamento. Então tudo aquilo que está escrito na Bíblia conta a história da humanidade, né? Como foi o relacionamento de Deus durante todo o período, né? E isso é o que traz os ensinamentos para a gente. Nós tiramos da Bíblia ensinamentos para os dias atuais. Ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, Mas né? ela é atual. Ela é atual. Então, se você tem, por exemplo, um problema na sua vida, seja emocional, né? Você pode encontrar a resposta na Bíblia. Ela sempre vai estar ali atualizada para a gente, né? Isso. Eu tenho, às vezes, ministrado algumas palestras, né? Que eu falei para você, na ETEC, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre liderança também. E eu falei muito ali com os jovens, principalmente.
gente está vivendo nos dias atuais é uma geração que está muito assim com fome, que precisa ser alimentada pela palavra, né? Nós observamos, né, o movimento dos lugares onde nós frequentamos, onde nós passamos, e isso nos traz no nosso coração aquilo que Deus quer operar, aquilo que Deus quer fazer, né, nos dias atuais. Eu falei um pouco lá com ele sobre a doença do século, né, que hoje você vê muitos casos, principalmente nos jovens, né, que é uma doença que na verdade ela não tem faixa etária. Quando você fala em doença, essa doença seria o quê? Então, a doença emocional. A emocional? Depressão, estresse e ansiedade. Por que ela não tem faixa etária? Ela pega qualquer um. Seja jovem, um adulto, um idoso. Então, a depressão. O que é a depressão? Excesso de passado. Certo. Estresse, excesso de presente. E ansiedade, excesso de futuro. Né? Então, a gente vê hoje, muitos casos, pessoas que são bem posicionadas e que, de repente, por um período da sua vida, ela cai em abismos emocionais e tira essa pessoa totalmente do seu propósito, totalmente do foco. Isso acontece muito, André. Por exemplo, em empresa, dentro da igreja, dentro da nossa família. Então, Deus está fazendo um movimento, né? A gente liga a televisão hoje, a gente liga um celular, você vê tanta informação. Eu falo que é uma geração que tem muita informação, mas pouco conhecimento. Entendi. É superficial. Superficial. Então, como eu estava falando anteriormente, né, a Bíblia ela conta a história da humanidade. Deus não se limitaria em 66 livros. Por isso que quando ele quis se relacionar com o mundo, ele botou seu filho, Jesus, para vir e nos salvar. Certo? E fazer tudo o que ele fez. A gente tem a oportunidade hoje que nós temos, né, de ser salvo, de crer que existe um Cristo que pagou o preço para nós na cruz. Certinho. E eu gostei do que você falou, a questão da Bíblia, e que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, a Bíblia, eu vejo assim, que a Bíblia ela deixou várias visão para a gente de melhoria. E ali também mostra pessoas que passam por problemas. Sim. Você vê a grande maioria dos personagens da Bíblia, todos passaram por problemas. Sim. Mas a grande questão ali que teve fé, que teve motivação, foi o quê? É ter o contato na época do Antigo Testamento com Deus. Isso. Novo Testamento com Jesus. Então, sempre Deus ele tem que estar sempre no centro, né? Se ele não for o centro, não tem como a gente vai passar por essas dificuldades que você falou, essa ansiedade, mas se a gente não tiver voltado em Cristo, em estar tendo um relacionamento com Ele, a gente cai. É onde a gente se perde. A gente, que nem você falou, a geração hoje ela tem bastante informação, mas eu acho que está faltando um pouco de constância. Isso. A gente lembra muito bem do nosso antepassado, avós, que a gente vê que eles eram bem centrados na questão da Bíblia. Isso. E da religião. Isso aí. Era uma pessoa que orava mais, buscava mais, e hoje a gente tem várias informações, mas a gente não, eu digo nós assim, ao todo, que a gente não tem muito relacionamento. E a Bíblia ela mostra pra gente a questão de se relacionar. Isso aí. Então, quando você tem relacionamento, você tem profundidade, então essa motivação ela vem do alto, ela vem de Cristo. Isso aí. Então você consegue ter mais fé, ter mais força, ter mais foco. Concorda comigo? Concordo. Outra pergunta que eu quero falar para você. A sua área é uma área de liderança. Sim. Você lida com pessoas. Com pessoas. Então você vê muito as pessoas em questão de se ela tá bem, se ela tá mal. E uma pessoa que está bem, qual que é o diferencial dela, assim, que você consegue ver? Olha, o diferencial, você olha para uma pessoa, você já faz a leitura dela. A leitura corporal, ela fala muito. Né, o comportamental dessa pessoa. Quando você vê uma pessoa que está bem, né, ela está bem com ela mesma, está bem com o dia dela já começa bem. Você vê que é um semblante alegre, né? Um semblante alegre, uma pessoa que está alegre. Você aborda aquela pessoa, um bom dia, a recepção é muito boa, né? Ela fala com você com a cabeça erguida. Geralmente uma pessoa que ela não está bem, ela se retrai, ela, na maioria das vezes, ela está de cabeça
Você fala de um assunto legal com ela, né? Ela sempre tem uma resposta negativa. Então, não se trata do que eu recebo, mas a resposta que eu dou com aquilo que eu recebo. E é o que eu ofereço. Isso aí. Entendi. E quando uma pessoa está mal, você como líder, o que você faz para essa pessoa, para mudar o dia dela? Então, a questão é comportamental, como eu te falei. Né? A partir do momento que você identifica que aquela pessoa ela não está bem, obviamente você faz uma aproximação, você começa a conversar com essa pessoa. Já aconteceu várias vezes de eu estar conversando com pessoas no ambiente de trabalho e ver que aquela pessoa não está bem e a gente começar a conversar e faz uma pergunta aqui, outra ali, e de repente a pessoa começa a chorar. Entendi. Principalmente quando se trata de mulheres. Porque É mais sensível, né? Isso aí, eu falo para as pessoas que trabalham comigo. A mulher ela tem várias funções. Na empresa, ela é uma, vamos dizer assim, eu trabalho na área de produção. Na empresa, ela é uma operadora de máquina. Na casa dela, ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela resolve uma série de problemas. Então, ela acaba sendo a Mulher Maravilha, né? Vamos dizer assim, a do lar. Então, é ela que resolve muita coisa. Né? Então, eu trabalho hoje na empresa e eu tenho vários cases que a gente se depara com situações. Então, o nosso trabalho, né, de liderança é exatamente trabalhar essa pessoa no sentido emocional, no sentido profissional, de conversar, de deixar, de tranquilizar essa pessoa, sabe? Às vezes a gente faz até algumas mudanças na equipe para proporcionar para aquela pessoa um ambiente mais seguro, né? Nosso objetivo principal é a segurança. Então, assim, lógico que tem outras coisas de grande interesse, de importância também, mas nós nos preocupamos, né, com o capital humano. Né? As pessoas entregam o resultado. Por mais que você tenha um processo altamente desenvolvido, com tecnologia de ponta, você ainda precisa das pessoas para executar o trabalho. Então, o trabalho de fazer um acompanhamento, uma orientação, né, para que essa pessoa traga um ótimo resultado, é fundamental, porque o resultado não se trata só daquilo que a empresa lucra, mas o resultado coletivo. As pessoas têm que ganhar tudo isso. Porque se um não estiver bem, porque essa questão que a gente falou, de uma pessoa tá bem e outra pessoa tá mal, e é engraçado que quando uma pessoa está bem, ela chega no ambiente, ela muda o ambiente. Ela muda. É um sorriso, foi a forma que você falou, o jeito de ser. E quando uma pessoa está negativa também é a mesma coisa. Como é que eu posso dizer? Quando a pessoa é muito negativa, alguém já fala, não conversa com fulano e tal, e fica meio negativo. Então, o ambiente, ele expressa muito, né? Aonde eu estou, o que eu faço, ele muda totalmente. Qual é a resposta dessa movimentação? Com certeza. Eu falo para as pessoas, sabe? Até na minha palestra, na entrega, eu falei sobre isso, e o professor gostou muito, ele até notou lá. Eu falei com ele que, às vezes, a gente usa até a matemática para tratar alguns casos dentro da gestão de pessoas, né? Dentro da empresa, do ambiente corporativo. Eu falei para ele, dentro da matemática existe uma regra de sinais, né? Sinais iguais a positivo, sinais diferentes a negativo. E aí eu comecei a fazer essa comparação, né? Por exemplo, eu tenho um colaborador, ele tem uma ação positiva. Eu, como líder, Luiz Maurício, tem uma reação negativa. Por exemplo, ele faz uma coisa boa, uma coisa ótima para o nosso dia a dia do setor, só que eu tive uma ação negativa. Eu não reconheci o que ele fez, né? Eu fiz uma crítica com ele. Então, mais com menos a menos. O resultado dele futuramente, a tendência é ser negativo. Por quê? Ele vai ver, puxa vida, eu fiz uma coisa boa, o Luiz não reconheceu. Você como líder, eu vou fazer de novo. Então, você percebe aí que a gente tem um acompanhamento, uma leitura. Então, por exemplo, o colaborador tem uma ação positiva. Eu, como líder, também tenho uma ação positiva. Eu tenho que estar, eu acho que é o mesmo propósito, né? O mesmo foco, né? Isso. Né? O resultado vai ser positivo. Com certeza. Aí, o contrário agora. Ele tem uma ação negativa. Eu tenho uma ação positiva. Eu vou lá, provo que ele fez errado. Ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo, legal o que você fez. Qual vai ser a resposta? Ele vai continuar fazendo errado. Ele não vai mudar. Não vai mudar porque ele teve aprovação. E trazendo agora o último, né? No caso, ele tem, por exemplo, uma ação negativa. Eu, como líder dele,
também vão reagir negativamente, repreendendo ele. Só, mano, você não pode fazer assim. Olha o impacto que isso vai causar. A resposta vai ser positiva, porque menos com menos dá mais. Entendi. Então, isso, se a gente for trazer para a realidade, é a nossa vida com Deus. Porque a partir do momento, desculpa, a partir do momento que você tem esse mesmo perfil nas ações com a humanidade, a resposta vai ser a mesma. Então, Deus nos ensina a ser filhos, e como filhos, nós temos que tratar como irmãos, né? Temos que buscar ajudar, buscar o próximo. Esse é o propósito de religião e reino. Por exemplo, a religião nos ensina a conquistar, mas o reino nos ensina a renúncia. É você deixar aquilo que é bom para conquistar a perfeita. Glória a Deus. Amém? Gostei. E isso que você falou também, não fica só dentro de uma empresa, né? É todo o ambiente. Porque Na vida, né? é na vida. Porque a gente fala em questão de liderança, a gente não lidera só em um ambiente, né? Perfeita essa colocação. E eu acredito assim, se eu sou líder em tal lugar, a minha liderança ela vai estar em todo lugar. Né? Onde eu for, tem que ser aquilo que eu sou. Uma vez, né, me fizeram uma pergunta que foi a seguinte. Eles me falaram assim: Luiz, o que você faz para ser um bom líder dentro da empresa? Então a minha resposta, né, foram assim, outras respostas que eu dei também, uma continuidade. Eu falei para ele, para me tornar um bom líder, para mim ser um bom líder dentro da empresa, antes de eu ser esse bom líder, eu tenho que ser um ótimo líder dentro da minha casa. Bom pai, né? Bom marido. A liderança começa dentro do meu Isso lar. leva, né? Isso estende, né? Isso. Como que eu quero ser um bom líder dentro da empresa se dentro do meu lar eu estou traindo a minha esposa? Nossa. Que confiança que você vai transmitir para aquela empresa, para aquele ambiente, sendo que a pessoa de maior confiança, que dorme com você na mesma cama, você está traindo ela? Como que você vai dar direcionamento para os seus filhos, sendo que, ou melhor, como que você vai dar direcionamento para as pessoas da sua equipe, sendo que você não dá um direcionamento para o seu filho, você não orienta, você não conversa com ele, você não fala, ó filho, faça isso, estude aquilo, filho, isso não pode, isso vai te prejudicar. Então nós temos que entender isso. Esse entendimento, até tem uma palavra também, não me lembro qual versículo que está ali, diz assim, que ouvindo a palavra e não havendo entendimento, veio um maligno e rouba-lhe a semente. E a nossa vida é como se fosse uma semente. Você vai batendo de solo em solo e vai frutificando. É que nem você falou, essa semente, só que você tem que estar sempre fazendo. Sim. Não adianta você só, questão da liderança que você falou, eu ser líder e eu delegar as coisas, eu falar para você fazer e eu não fazer. Eu tenho que ser o exemplo, né? Essa liderança aí. E entrando de novo, falando de motivação, quando você é líder, no caso você é um líder, você dá palestra como liderança, então você tem que estar sempre motivando as pessoas, né? A melhorar. Isso não só questão de produção, mas internamente. E o que você faz assim? Você usa, por nós sermos cristãos, tem uma diferença da motivação? Você acha que você é um motivador diferente de outras pessoas por ser cristão? Acredito que sim. Sabe? Porque o cristão, o que ele aprende? O cristão é ele se tornar parecido com Cristo. Com certeza. E é você se espelhar em Cristo. Cristo foi o maior, para minha opinião, né? No meu contexto, Cristo é o maior exemplo de liderança que nós temos. Ele é. Cristo, ele foi o maior líder e sempre vai ser. E é interessante isso, por quê? Porque Cristo, quando ele montou sua equipe, se você for pegar a história de cada um dos 12 discípulos, né, vamos dizer nos dias atuais, só pegou tranqueira. E ali ele preparou cada um deles, né, e tornou uma potencial. Então é isso que o líder tem que ter em mente. Porque nós, como cristãos, somos diferenciados. Porque nós temos esse entendimento, né, de enxergar além da visão. Por exemplo, se eu olho para um integrante da minha equipe, por mais que ele tenha as suas dificuldades, os seus gaps para ser preenchido, eu penso comigo assim, André, se eu olhar para o colaborador da minha equipe, eu não enxergar o líder dele, o problema não está no aprendizado dele, está em mim como líder. Então isso é uma coisa que o líder tem que ter, sabe, fluindo nele. Sabe? Eu preciso enxergar esse crescimento nele. É aquilo que a gente falou no início, né?
aquilo que os olhos não podem ver. Você vai enxergar É a fé. A fé. Isso vai trazer, sabe, essa credibilidade para esse livro. Isso aí também, essa liderança, você vê que é a mesma visão, é a visão de um pastor, né? Sim. Que as pessoas, quando vão na igreja, elas vão arrebentadas, né, cara? Infelizmente, eu fui arrebentado para a igreja. Então, ali o mover, a liderança, como fala muita gente está falando, ela vem moldar, a liderança, ela sempre, ela vê o seu negativo, mas ela trabalha no seu negativo para fazer o positivo. Perfeito. Então, mas nem todo mundo que está ao redor vai entender isso. É. Nem todo mundo vai entender. E o pastor, como o líder da igreja, ele não vê, ele tem uma visão diferente. Então, quando você é líder, você tem que ter uma visão ampla. Tem que ter. Você nunca pode olhar só num lugar. Sempre ver o Para você ter uma maior. ideia, às vezes é isso que eu já observei. Uhum. Às vezes o pastor está focado na missão dele. É lógico que ele quer pessoas, né, que venham para a igreja para somar, para contribuir com o reino, com o projeto dele. Tá? Mas, cara, se você olhar para um morador de rua, você não enxergar, sabe, um missionário ali, não enxergar um pastor dele, o problema não está na conversão dele, está em você. Você tem que ter essa visão, sabe? Como eu falei para você no início, aquela frase, né, que Deus tem uma isca para cada egoísta. Essa frase é forte, hein? Deus tem uma isca. Para cada egoísta. Explica aí essa frase. Olha, Deus ele sempre vai preparar um ambiente. Certo. Ele sempre vai preparar. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma delicadeza para Maurício, tratar. é bom você falar isso, que muitas vezes as pessoas pensam que tudo é o inimigo, tudo é inimigo, tudo é inimigo. Isso aí. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, Deus, muitas das vezes, ele ofende a sua mente para revelar o seu coração. Ver o meu comportamento? Isso aí. Ele ofende a mente para revelar o coração. Às vezes uma palavra que é ministrada, já aconteceu, por exemplo, você entrar num culto na igreja, o pastor ou o padre que esteja ministrando lá, ele começa a falar coisas que você começa a ouvir aquilo ali e você fala, puxa vida, como é que esse cara sabe o que está acontecendo na minha vida? Será que alguém da minha família falou para ele que eu estou passando por isso, por aquilo, por aquilo outro? Claro que não. Deus ele tem uma isca para cada egoísta. Volto de novo a falar. Por quê? Porque ele vai levar, os caminhos vão levar você para o ambiente que você precisa estar. Você precisa ser lapidado. E às vezes as pessoas se ofendem. Às vezes aquele louvor que toca ofende. Ah, mas está falando comigo. Nossa, realmente. Porque você cai em si. É você cair em si. É você reconhecer. É você entender que você errou, que você precisa se consertar para você voltar a desfrutar do reino. Eu vejo isso, né? Você acabou de falar. Toda vez que eu vou na igreja, isso é a minha mentalidade. Se a palavra de Deus ela não mexeu comigo, se ela não teve um mover dentro de mim, porque a palavra ela vem, eu penso assim. Se você foi na igreja, cara, eu ouvi uma pregação e não aconteceu nada, cara, você não está sentindo nada. E a palavra ela confronta a gente, pra gente melhorar. Se eu sinto raiva de alguém, eu preciso melhorar. A palavra, então, ela sempre está ali para. Ela nunca vai. A palavra nunca vai ser uma palavra. Eu vou citar assim de gosto. Ela tem que ser amarga, assim, a gente ouvir ela, para ela ser moldada dentro de nós, né? Porque se a gente for e voltar do mesmo jeito, não houve mover de Deus nenhum. Eu falo para as pessoas que quando Deus quer mostrar você para você mesmo, ele não te tira nada. Ele te dá. Ele te dá bens materiais, ele te dá carga, ele te dá várias outras coisas para testar o seu caráter. O nosso caráter, ele é moldado por Deus. Aquela frase, mano, dê poder ao homem que você vai conhecer. Isso aí. E o diferencial que a briga nossa ela nunca vai ser externa, sempre vai ser interna, sempre vai ser dentro. É isso aí. É uma frase que eu ouvi essa semana que a maior luta dos pecados é dentro de nós, não é fora, né? Então, voltando para a fé motivacional, mais uma vez, você falou da geração jovem que está passando por esse mover. Você, na sua concepção, você acha que a liderança hoje, nas igrejas, ela tão focada nessa parte de ajudar mais as pessoas? Ou talvez as pessoas não queiram buscar? Eu acho que tem os dois lados. Né? Vamos dizer assim, tem muitos líderes que realmente buscam fazer esse trabalho. Deus falou que não iria ser fácil. Né? Se a gente encontrar dificuldade. Isso é em todos os ambientes, sabe, André? A gente encontra esse tipo de dificuldade dentro das empresas também.
Como eu falei para você, às vezes aconteceu comigo já na igreja, você começa a conversar com a pessoa já desabar a chorar. Ela está ali, né, passando por uma situação e de repente você toca no íntimo da pessoa e trazer uma palavra e ela desaba. E aí é onde entra esse aconselhamento, esse acompanhamento, essa orientação, que é o nosso trabalho fazer. Né? Mas para isso, o líder tem que estar atento no ambiente. Ele precisa estudar o ambiente, precisa ver o que está acontecendo. Se é na igreja, acompanhar essa movimentação. Né? Qual que é a fome que essa igreja está tendo, qual é o alimento que nós estamos fornecendo. Como liderança. Como liderança. O que a gente está passando para outras pessoas. Isso aí. Isso faz toda a diferença. Pra você ter uma ideia, o que já aconteceu comigo? Por exemplo, eu conversar com uma pessoa e essa pessoa falar para mim, Luiz, eu não sou bom. Eu não me sinto uma pessoa boa de fazer tal coisa e ser bem sucedido. E foi na onde que eu ministrei nessa pessoa e ela desabou, assim, sabe? Porque eu falei para ela a respeito da própria palavra, porque eu gosto muito do livro de Gênesis. É onde tudo começou, né? O livro da criação. Então, quando a gente entra em Gênesis, lá em Gênesis 1, 3, o que fala lá? Criou Deus os céus e a terra. E viu Deus que era bom. Então, quando que Deus fala que é bom? Quando ele começa ou quando ele termina? Quando ele termina. Então, o entendimento de Deus para aquilo que é bom, não é o que começa bem, é o que termina bem. Então, muitas das vezes, quantas vezes nós começamos algo que não fomos bem sucedidos, mas no final a gente terminou bem. E ao contrário também. Quantas vezes você vê uma festa, uma coisa acontecendo, todo mundo alegre, feliz e termina mal, termina com uma tragédia. Então, tudo isso nos traz esse entendimento. E é interessante isso, porque no primeiro dia, quando Deus criou, o que ele fala? E disse Deus, haja luz. E houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e era bom. E só no quarto dia ele faz o sol, ou seja, o que ilumina o dia não é o sol, é a palavra de Deus. Tudo é a palavra. Tudo é a palavra. E o que é gostoso, tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente declara com as pessoas, você pode, Provérbios, né, fala que a língua ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. E você vai comer daquilo que você fala, daquilo que você produz. Então, como liderança, você vê o valor motivacional, que você, como líder, você pode levantar uma pessoa, né? Em qualquer circunstância, nós como cristãos, a gente pode levar, trazer na palavra de Deus, que a gente pode sempre movimentar a pessoa que vai ser curada, né? Isso aí. Eu acredito que muitas pessoas que vão assistir ou que estão assistindo sonham um dia ocupar um cargo de liderança e tem isso em mente, sabe? É um trabalho muito gostoso de fazer, mas também é muito desafiador. Eu sempre digo que liderança é um chamado incrível, dado a pessoas inadequadas para fazer coisas impossíveis durante um tempo indeterminado e sem os recursos necessários. Então, para você realmente incorporar esse líder, você tem que entender, meu amigo, que não vai ser fácil. Pega os exemplos de líder que nós temos na Bíblia. Olha José. José, ele foi vendido como escravo. E até outro dia eu estava conversando com um amigo, né, mano? Falando sobre liderança. Que liderança é totalmente diferente de autoridade. Você pode ter liderança e não ter autoridade. Uma coisa não está ligada com a outra. Porque autoridade tem a ver com aquilo que você conquista. Liderança tem a ver com o cargo que você ocupa. Eu já vi líderes à frente de equipes que não tinham autoridade. Eles simplesmente estavam focados só nos seus resultados. E não é da equipe. O resultado é da equipe. O resultado, para mim, é aquele que o colaborador ele sai motivado, é aquele que está no culto, que entra de cabeça baixa e sai de cabeça erguida. Então, nós, como líderes, nós temos que ter essa visão. Né? Então, como eu falei até de José com o Maurício, eu falei, é muito fácil, né? Porque assim, Faraó tinha governo, mas José tinha autoridade. É muito fácil você manter uma cidade em tempo de fartura, mas difícil é sustentável em tempo de escassez. Então, assim, Nabucodonosor tinha governo, mas Daniel tinha autoridade. Então, a gente começa a observar, né, isso. E a gente começa a entender aquilo que Deus realmente nos prepara para ser. Porque primeiro tem que ter a preparação. Nunca você vai se tornar um líder sem passar pelo processo. Você pega o exemplo de Davi, né? Davi, antes de se tornar o rei, ele vai para onde? Ele muda o ambiente, não muda? Para onde que ele é levado? Precisava de alguém para tocar
uma harpa, Isso aí. ele tinha o dom, e aonde ele foi para ele aprender o ambiente que ele estava, ele foi para o ambiente. Ali ele aprendeu com Saul como ser um rei. Isso aí. Então, você vê, essa visão, quando as pessoas têm visão, por isso que a liderança ela tem que ser totalmente diferente para alguém olhar para você como líder e querer ser igual a você. E tem uma coisa, né? Liderança hoje, ela sofre não só, não sei se ela não desfruta só dos benefícios, mas ela sofre ataque também. Demais. Existem algumas pessoas que se levantam, sabe, contra e te ataca e quer te desafiar, ela coloca você à prova. E eu sempre digo que nos dias atuais, nós, igual você falou de Davi, que nós temos que ser o Davi. Para quando Saul vier com a lança, ao invés de você revidar, toca a arma para ele. Acalma ele. Acalma ele. Né? O líder ele tem que ter isso. Quando apontar a lança para você, toque a arma. Né? A gente tem que ter esse ministrador, a gente tem que partir de nós isso aí. Essa estratégia que ele falou, cara, eu coloquei isso em prática. Aconteceu uma vez isso. Tinha uma pessoa que tava, nossa, estava demais, tava em cima mesmo, sabe? E eu sofrendo essa pressão, e eu fiquei quieto, eu usei essa estratégia. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer com amor, para ver, que Paulo vai falar, né? Que o amor, você quebra qualquer barreira. Você usou o amor, você quebra a barreira de qualquer pessoa. E eu fiz isso, usei essa estratégia. Só que a primeira coisa que vem na gente é raiva, né? Quando um líder, ou alguém que está na liderança, que você falou, ele vem e muitas das vezes ele não sabe falar. Ele vem atacando você. Pô, você não tem, até uma forma meio negativa de chamar a atenção. Isso aí faz toda a diferença. Você como líder, se você chamar a atenção de uma pessoa para mostrar que o céu, que você que manda, cara, você vai arrebentar a pessoa. É uma coisa interessante, as pessoas, elas enxergam o cargo de liderança como se fosse uma autoridade total. Se você chega num ambiente, você tem que lembrar as pessoas que você é o líder, é porque você deixou de ser líder há muito tempo. Já não é. As pessoas têm que olhar para você e identificar esse líder, através da sua postura, do seu comportamental, da sua forma de abordar as pessoas. Essa abordagem, eu digo para as pessoas, eu tenho 18 anos de empresa. O que eu amadureci de 3 anos para cá, porque antigamente eu era líder, mas de uma equipe de 12 pessoas. O setor que eu trabalho hoje, praticamente eu estou liderando ali 30 pessoas. E com mulheres por meio. Por isso que o quanto de ensinamento que eu está aprendendo. E por isso que eu digo que Deus ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Por quê? Porque Ele me levou, quando eu falo para você que Deus vai nos levar a ambientes, para nos moldar, para nos preparar, é exatamente isso. Você foi tratado, né, Maurício? Tratado. Então, quando eu falei assim, né, que Deus ele ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Sabe, às vezes você recebe uma proposta, você não quer aquela proposta dentro do seu trabalho ou qualquer outro ambiente, e vai contra aquilo que você almejou para você, né? Só que você não entende, você não está enxergando qual é o movimento, a movimentação dos céus. Porque os céus, as regiões celestiais, elas vão trabalhar para isso, para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. E aí você vai para aquele ambiente e ali você é moldado. Você acha que alguns líderes, temos a história de Moisés, quando Deus colocou aquele desafio para Moisés, Moisés não queria deixar tudo para poder ir. E é interessante, porque dentro desse contexto todo aí, eu estava lendo a passagem lá, e é interessante, porque quando aquele povo sai do Egito, eles saem de lá, e eles ficam no deserto, Deus alimentou eles durante 40 anos, né? Manteve eles lá. Só que aquele povo, eles tinham uma escolha a fazer todos os dias. Porque se eles olhassem para baixo, eles tinham maná, que era o alimento. Mas se eles olhassem para o céu e seguissem a nuvem, eles tinham um direcionamento. Então nós temos o quê? Nós temos 2 meios de nós nos movimentar. Ou você se movimenta pela necessidade, você sempre vai estar olhando para baixo, ou pelo propósito, cabeça erguida olhando para os céus. O propósito sempre vai ser do céu. Sempre vai ser do céu. Sabe? Então isso é uma questão para você avaliar. Eu falo para as pessoas, às vezes, que trabalham comigo, isso. Eu falo, aqui na empresa nós temos 2 perfis de colaboradores. Nós temos os consumidores e os provedores.
Se você for um consumidor, você só vai levar recursos para sua casa, para o seu lar, para sua mesa. Mas se você for um provedor, você vai semear sementes aqui dentro. Você vai plantar na vida das pessoas e vai ter uma colheita próspera. Porque esse é o propósito de Deus na nossa vida. E o que você falou é interessante, essa questão de ser provedor, é que você não vai, quando você se torna, nessa visão que você falou, você não fica só no seu serviço, cara, você não fica, isso aí se expande, né? Você vai trabalhar mais tranquilo, você vai gostar do ambiente que você está, que a gente passa 8 horas por dia nesse ambiente de trabalho. Então, quando... Vai motivar alguém com a palavra. Vai, entendeu? E vamos voltar um pouco para motivação. Se você fosse falar um versículo hoje de motivação com alguém, uma palavra, que alguém que está ali, está precisando de uma ajuda, talvez está passando por uma dificuldade, não só no serviço, mas talvez dentro de casa. Ou uma passagem bíblica, né? Pode ser uma passagem. O que você falaria para essa pessoa? Eu falaria, vou usar aqui um versículo lá em Salmos 116, 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que eu darei ao Senhor? Por tudo que ele já fez. Imagina, o que você pode dar para um Deus que tem tudo, que é dono de tudo. Um Deus que é dono de tudo, que tem tudo, ele só não tem uma coisa. Ele não tem a sua vontade. Para que ele tenha a sua vontade, é necessário que você dê de presente para ele. Eu ser a oferta. Você ser a oferta. A partir do momento que nós nos prostramos, nós identificamos em nós que nós necessitamos nos arrepender, reconhecer que Deus está sobre todas as coisas. Ali você tem, sim, esse relacionamento com Deus, esse íntimo com Deus. E aí você não acaba se frustrando com uma decepção, talvez no serviço, né, Maurício? Isso aí. Um chefe que muitas vezes ele não está te tratando bem, você não vai criar expectativa nele, você vai criar expectativa em Deus. Às vezes, André, eu vejo acontecer muito isso também. Por exemplo, vamos falar aqui de igreja. Às vezes as pessoas vão para a igreja porque elas acham que, o fato de eu ir para a igreja, eu vou conseguir um emprego melhor, vou conseguir comprar aquele carro que eu tanto sonho, aquela casa, isso aí. Com a motivação dela de conseguir algo. Isso aí. Visão humana, né? Visão humana, de conquista, não de renúncia. Ela continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, e aí ela fala, eu estou frustrado porque eu fui para a igreja e não melhorou nada. Mas como que vai melhorar? Não é a sua vida material, é a sua vida espiritual. Você vai lá para ter um relacionamento com Deus. É igual eu vejo, por exemplo, as pessoas falarem, já vi muito isso. Eu vou no monte porque eu estou fazendo a campanha para mim conseguir comprar minha casa. Ok, Deus falou que a gente não tem problema da gente sonhar, da gente comprar as coisas. Só que no monte você não sobe para pedir o benefício, é para oferecer o sacrifício. Sabe? O sacrifício, ele é para ser oferecido a Deus, para Deus reconhecer em nós a obediência. Sabe? Abraão não precisou sacrificar Isaac, porque ele obedeceu a Deus. Então, quando Deus pede Isaac para Abraão, o que ele queria? Isaac ou Abraão? Abraão. Ele queria testar. Isso aí. Então, o que eu entendo disso aí? Né? Qual que é o entendimento que eu tenho disso? Que a obediência antecede a honra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você não vai precisar sacrificar algo da sua vida se você for obediente a Deus. Amém? E obediente às autoridades, né, que são instituídas aqui na Terra, né? Isso aí. Até vezes como liderança. Tem um líder lá que pede para você fazer algo que você não está de acordo. Às vezes é uma função, alguma coisa ali que você acha que não é, que não é bom fazer. Mas vai lá e faça. Ele é uma autoridade aqui instituída na Terra. Lógico. Isso. Desde que não foge dos seus princípios. Mas que você possa fazer, né? Ele é uma autoridade aqui. Isso. Eu vou falar agora sobre outra pergunta. A gente falou um pouco de ambiente, sim, de pessoas. Na sua concepção, por que várias pessoas hoje estão frustradas? Em questão, você falou em questão de... Elas não estão motivadas. Você acha que o ambiente, a casa, onde a gente está, o que eu posso fazer para quem está ali, talvez esteja passando por uma dificuldade? Qual é o mover motivacional para essa pessoa levantar? Para ela estar ali, tipo assim, hoje eu vou crescer, eu vou estar bem. Eu digo, como é que ela faz para mudar o ambiente? Talvez ali o ambiente ali, às vezes eu tenho uma pessoa que seja, vamos colocar aí, o evangélico, dentro de uma casa que a pessoa, que a mãe bebe, o
o primo bebe, você está na família ali. Essa pessoa, ela quer sair dali. O que ela pode fazer para transformar esse ambiente? Olha, essa transformação, né, a motivação que nós estamos falando, ela é intrínseca, ela começa de dentro para fora, sabe? Por mais que nós façamos projetos, determinamos procedimentos para levantar aquela pessoa na questão motivacional, ainda assim, essa pessoa precisa ter a sua vontade própria, sabe? Então, assim, a nossa parte como líderes e como ministros da palavra é exatamente levar a palavra, oferecer um suporte, né, no que a gente pode fazer. Mas quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai convencer. Às vezes a gente vê até na própria igreja, né? Por mais que a palavra está sendo ministrada, mas a forma como vai receber aquela palavra de cada um. É como você falou no início, né? Eu vou lá, eu me entrego, eu sinto a presença e eu saio dali transformado. Mas tem gente que entra e sai como se estivesse entrando no bar. Sempre vai ser a oferta, né? Sempre vai ser o... Eu vou lá para quê? Eu vou lá para... Eu sempre falo, eu sempre vou para ser oferta, mas é para mim aprender, né? Eu ser oferta de querer estar lá e querer aprender algo para mim, tipo assim, para mim ter a mudança, para me gerar mudança, para depois eu gerar mudança no ambiente. Isso aí. É isso? É isso aí. Certinho. Eu já botei alguém aí querendo me mandar alguma mensagem, alguma pergunta. O pessoal aí que está de casa está dando para entender bem. A gente está falando sobre vários setores aqui. Motivacional, a gente está com o Maurílio aqui falando um pouco da experiência dele como líder, né? Como ele trata as pessoas, como ele visualiza essa liderança, que não é uma liderança, como é que eu posso falar assim? Não é aquela liderança excessiva de força, não é força, é jeito, é palavra. Você ser cristão, ele é cristão, a gente está mostrando aqui para as pessoas da liderança de uma pessoa que é cristão. Não que tenha pessoas nem pior nem melhor. A gente está falando da sua forma de tratar as pessoas através do seu conhecimento com Cristo, né? Através da sua vivência com Cristo, de trazer um ambiente favorável para os... Lembrando que todos nós somos líderes, né? Dentro das nossas casas, dentro do nosso serviço. É uma coisa assim que às vezes eu falo para as pessoas também, sabe? Antes de você se tornar um bom líder também, antes disso, você tem que ter passado pela prova, sabe? Você tem que ser um bom liderado. Porque às vezes na nossa vida, no meu dia a dia, assim, horas eu sou líder, horas eu sou liderado. Em momentos na própria empresa do trabalho, eu estou delegando. Outras vezes, eu estou recebendo algumas ordens. Então a gente trabalha com esse tipo de ambiente o tempo todo. Na minha casa, eu lidero. Horas eu sou liderado. Horas a minha esposa me lidera. Ela que toma conta das minhas coisas, dos meus filhos. Então, a gente trabalha com essa liderança compartilhada. A liderança, ela está evoluindo, sabe? Com o passar dos tempos, isso eu falo em todos os ambientes, nas empresas, dentro das instituições religiosas. A liderança, ela está mudando porque o ambiente está mudando. É igual, por exemplo, você está na época do frio, você usa blusa. Chega o verão, você vai usar camiseta. Então, a gente tem que entender essa movimentação em constante mudança. Então, a liderança, ela necessita ser muito bem preparada, sabe? Para enfrentar as adversidades do dia a dia. É importante isso aí. Outra pergunta também. Quando você vai dar palestra, geralmente, o que eles pedem para você nessa palestra? Motivacional? Sim, também. E qual que é a intenção? Qual que é o objetivo, assim, quando você vai trazer uma palestra motivacional? Olha, quando eu vou trazer uma palestra falando sobre motivação, né, para as pessoas conquistar a autoconfiança, é a questão de eu falar sobre o que eu já vivenciei. Você nunca vai poder ensinar aquilo que você nunca experimentou. Antes de eu passar uma informação, antes de eu orientar pessoas, eu preciso ter vivido aquilo. Como que você vai falar sobre técnica de medicina se você nunca estudou medicina? Então a gente precisa primeiramente se equipar ou passar por situações que vai trazer uma experiência para que você lá na frente ensine pessoas. Como que você vai orientar, por exemplo, uma pessoa a crescer na vida, a galgar resultados, sendo que você nunca passou por isso, você sempre teve tudo na mão, você nunca batalhou, você nunca acordou de manhã, você nunca
trabalhou à noite, você nunca foi chamado a atenção sua, você nunca passou por prova dentro do seu trabalho, fora dele. Como que você vai orientar? Eu lembro que quando eu fui na ETEC falar sobre liderança, eu falei muito sobre motivação com eles. E muitos jovens, sabe, eles faziam várias perguntas. Eu lembro que eu terminei a palestra, o professor disse, então eu finalizei, fiz os agradecimentos, acabou a palestra, choveu de jovem no meu pé. Ô, senhor Luiz Maurício, eu não sei o quê, mas como é que o senhor faz isso? Como é que o senhor faz aquilo outro? Então, assim, foi muito gratificante para mim, sabe? Saber que daquele ambiente existiam pessoas sedentas de informação, querendo absorver o máximo possível de informação, com um caderninho anotando. Então eu falei para eles, já passei por isso, já passei por aquilo outro. Então, assim, entendo que muitas das vezes o ambiente muda, né? Às vezes uma experiência que eu vivenciei hoje, amanhã vai ser diferente. As coisas vão mudando com o passar do tempo, as leis vão mudando, então a gente precisa se atentar nisso também, mas o objetivo principal é isso, é você ser um exemplo, ter vivido aquilo ali para você poder orientar aquela pessoa de forma correta. Outra pergunta que eu quero deixar, a pessoa que você é hoje, a maior motivação sua é ter Cristo na sua vida. Sim. E o que você acha que isso transformou na sua vida? Que você pode passar, tipo assim, experiência. Depois que eu me tornei cristão, hoje a minha experiência, para quem ainda talvez está assistindo não está precisando de uma palavra, o que você falaria para essa pessoa? Olha, não desista. Busca o reino dos céus em primeiro lugar. A palavra diz que se você colocar o reino dos céus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a nossa maior motivação, a minha motivação, porque eu falo para as pessoas, você como uma pessoa que está à frente de algumas situações, você tem que ser a pessoa mais motivada. Por mais que você está passando por dificuldades, passando por dores interiores, você tem que ser uma pessoa altamente motivada. E buscar o relacionamento com Deus tem me ajudado muito, né? De realmente fazer me equipar, né? Vamos dizer assim, a armadura de Deus. Uma coisa que eu sempre fiz e dá muito certo, cara. É uma coisa que eu falo para quem está assistindo agora. Está passando por dificuldade, as coisas não estão acontecendo conforme você esperava, sabe? Entra no seu quarto, fecha a porta, ajoelhe nos pés da sua cama e tenha um particular com Deus. Sabe? Não precisa de nada, grandioso, sabe, mestre, nada disso. É um bate-papo com Deus. É como se nós estivéssemos conversando esse podcast, sabe? Porque Deus é nosso amigo. Ele vai falar, ele vai te ouvir e pode ter certeza. Você vai sair dali de dentro daquele quarto transformado. Mateus 6,6, né? Isso aí. Entra no quarto, fecha a porta. Fecha a porta. É a sinceridade, né? Sinceridade. Você como líder, é o que você ganha das pessoas, é isso, né? Eu acho que a transformação de você ajudar alguém é quando ela é sincera, né? Sim. Quando ela fala a verdade, cara, estou passando por tal coisa, por isso que talvez... Sabe, cara, tem uma palavra que até já falei com várias pessoas, que talvez você não esteja vivendo tudo que Deus te prometeu. Talvez você tenha perdido até as suas esperanças, mas não desista, porque toda promessa ela passa pelo teste do tempo. Foi assim na vida de Abraão. Quando a promessa parecia ter sido vencida, Deus o chama para fora de sua tenda e faz contemplar as estrelas do céu, fazendo entender que a promessa não era simplesmente o nascimento de um filho, mas o surgimento de uma grande nação e o manifestar das bênçãos do Senhor em todas as famílias da terra. Assim foi a vida de Abraão. Assim na sua vida também vai ser. Assim como as estrelas do céu são incontáveis, incontáveis serão as bênçãos do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, meu Deus do céu. Eu vou ser bem sincero. Que vários insights nós pegamos hoje. Serviu para nós mesmos, né, André? Eu gostei dessa questão sua de liderança, cara. Essa visão que você tem de levar, de saber lidar com o ser humano, né? A respeito se a pessoa não está bem, se a pessoa está mal. Você entender Ele é isso. cristão, né? Então, de você ser cristão, você entender, porque, como você falou, para você tratar alguém, você também foi tratado. Então, quando você vai chamar a atenção de alguém ou vai falar algo com alguém, você sabe lidar com aquilo e chegar na pessoa de uma forma que você vai sempre... Mas exatamente, André, porque a gente, por exemplo, eu conheço hoje
o impacto negativo que é de você fazer uma abordagem da forma errada. Porque não é só o impacto do âmbito profissional, é pessoal também. Aquela pessoa vai sair magoada da casa dela. E de repente na casa dela ela vai ter uma série de outros problemas que às vezes já estão lá e que só precisava de um start para poder iniciar mais problemas ainda. Então pensa bem na quantidade de coisa que você pode desencadear na vida daquela pessoa. Por causa de uma palavra. Porque tudo iniciou com uma palavra. Né? Tudo começou pelo verbo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Nossa, show de bola. Bom, a gente já está terminando aqui. Gostaria de agradecer aí a todos aí. Tem alguma pergunta? O pessoal fez alguma pergunta? Não, só a esposa do Maurílio que colocou aqui alma vivente e espírito vivificado. Você quer mandar um abraço para a esposa? Sim, um grande abraço, um grande beijo para a Gisele, minha esposa, para meus filhos, o Victor e a Júlia e a todos os meus familiares. Sei que ainda vai ter gente assistindo esse podcast. Vai estar gravado. Isso aí. E eu espero que seja bênção na vida deles. Né? Nós somos aqui como se fosse um quadro, né? Que Deus pintou. Aleluia. E que está apresentando para as pessoas como um exemplo. Né? E é isso. Eu quero que esse podcast seja assistido, que as pessoas possam tirar um aprendizado, tirar uma palavra desse momento, né? Que Deus possa abençoar a vida dessas pessoas. Amém. Amém. E vai deixar bem claro, né? Não tem como eu dar um passo se eu não tiver a visão do alto. Eu falo, colocar Deus na frente de tudo, né? Ou você se movimenta pela necessidade, olhando para baixo, ou pelo propósito, que eu gostei. olhando para cima. Pode repetir? Ou você se movimenta pela necessidade, olhando para baixo, ou você se movimenta pelo propósito, olhando para a nuvem. A nuvem se mover, e detalhe, quando a nuvem se mover, Deus está falando, desmonta a tenda e vamos. Amém? Glória a Deus. Bom, Maurício, eu quero agradecer mais uma vez. Eu vou estender esse convite, não vou ficar só nisso hoje, não. Eu vou trazer um pouco mais, depois eu quero conversar com você, para a gente trazer essa motivação. E a gente vai trazer outro tema. Você pode Sim. falar mais a respeito de como lidar com pessoas. Sim. Eu quero trazer isso de uma forma assim, para quem está assistindo, de mover mesmo, de ver que a pessoa. Aí se a gente lidera um tema aí, a gente faz, que relacionamento de pessoas, isso é o mais importante, né? Que em qualquer ambiente, se a gente não tiver relação com as pessoas, a gente não consegue fazer nada, né? Não. Nem você falou, na empresa você pode ter todo tipo de máquina. Mas quem está operando a máquina não estiver bem, cara, não faz. as coisas não dão Não certo. acontece. Não acontece. É interessante isso aí. É uma coisa que nós, como líderes, como profissionais, aprendemos todos os dias. Deixa um recado pessoal aí. Deixa o último recado aí pro pessoal. Olha, o recado é esse, né? Acho que a gente falou bastante das coisas de Deus, né? Esse é o propósito, né? É falar nada de ninguém, muito de Cristo e pouco de nós. Glória a Deus. Esse é um exemplo. Isso eu gostei. Então, assim, eu tô aqui, sempre que vou receber um convite do André, aqui do Maurílio, eu vou vir aqui pra gente bater esse papo gostoso aqui, né? No domingo de manhã. Eu gostei. E eu sei que Deus tem muita coisa, sabe? Eu posso dizer que esse ambiente aqui será transformado, esse ambiente será multiplicado. As pessoas falam sobre o milagre da multiplicação. Eu digo que Jesus não multiplicou, ele repartiu. E quanto mais ele repartia, mais o pão se multiplicava. Sabe? É o mesmo que o conceito de, por exemplo, de pecado e de reino. Qual que é a definição de pecado? É você comer primeiro para depois repartir. Isso era o que fez com Adão no jardim. E o de reino é você repartir primeiro e depois comer. E nesse dia, nós possamos repartir aquilo que foi falado. Glória a Deus. Para que seja multiplicado. Eu ainda quero ver esse podcast ainda, abençoando outras vidas, atingindo ambientes que até então ainda não chegou. Mas que vai chegar, porque Deus tem um propósito para se cumprir na vida do André, na vida do Maurílio e dessa família. Amém? Amém. Nossa, ó, gostei mesmo, viu? Deus abençoe. Gente, obrigado aí. E essa palavra aí, adorei esse podcast aqui, de ouvir isso aí, eu precisava ouvir isso aí também. Nossa, é gostoso, cara. Eu falei pro Japa,
quando a gente faz isso, a gente aprende ainda mais. Aprende. Esse podcast ele está abrindo não só os olhos de quem está assistindo, mas o nosso, né? A gente sente o mover das pessoas aqui. Então, mais uma vez, quero agradecer vocês aí que estão assistindo. Que Deus venha abençoar, abrir a porta do céu aí nesse domingo. Que Deus venha, que você venha a repartir. E o principal, seja oferta sempre para Deus. Você sempre sendo oferta. Deus ele vai pegar você e vai moldar do jeito dele, não do seu jeito, mas do jeito que ele quer que seja moldado na vida sua. Amém? Já, obrigado aí. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado aí. Nossa, hoje eu aprendi.